Ter as unhas fortes, saudáveis, é o sonho de todas as mulheres. Mas para que isso aconteça de forma natural, a gente precisa que o nosso corpo esteja em sinergia, em equilíbrio. O que significa isso, Mônica? Eu sempre explico para os meus pacientes que é como se fosse o nosso corpo uma grande orquestra. E essa orquestra precisa estar sempre bem afinada. Ou seja, a gente precisa ter uma boa mastigação, uma boa digestão, uma boa evacuação, ou seja, que o nosso intestino esteja funcionando de forma plena, em equilíbrio, que a saúde da nossa tireoide esteja boa, em equilíbrio, em sinergia e por aí vai. Os hormônios, a absorção dos nutrientes, são vários detalhes que vai juntar forças para que de fato as nossas unhas cresçam fortes, o nosso cabelo, a nossa pele e por aí vai. Mas hoje o assunto vai ser sobre as unhas. Por quê, Mônica? Por que eu estou falando sobre esse assunto? Porque eu tenho observado que cada vez mais no consultório as mulheres querem cada vez mais fortalecer as unhas. E agora tá na moda, né? Utilizar aquela unha de gel, onde as mulheres acabam optando justamente por se cansar de estar ali tentando fortalecer as unhas, utilizando aquela base fortalecedora, né? Ou seja, de forma tópica, tentando fortalecer. Mas a gente precisa entender que quando o nosso corpo está mostrando um sinal, um sintoma, ou seja, uma unha fraca, a gente precisa tratar de dentro para fora. Não que seja errado você passar uma base, fazer um tratamento tópico, mas a gente precisa entender que em primeiro momento a gente tem que entender que o nosso corpo está dando sinal e sintoma de que está faltando algum nutriente, algum hormônio que precisa de um help, de uma ajuda. Então vou mostrar para vocês nesse vídeo alguns pilares da saúde da nossa unha, das nossas unhas, não só das nossas unhas, do nosso corpo no geral. Que quando a gente começa a se cuidar, a melhorar cada vez mais a alimentação, tudo vai aos poucos se ajeitando. Pele, cabelo, unha. Então vamos lá. O primeiro passo a melhorar vai ser a mastigação. Quantas pessoas querem melhorar a pele, cabelo, unha, mas comem muito rápido e não mastigam direito? Você pode pensar assim, ai que chato, vai falar de mastigação, todo mundo sabe isso. Todo mundo sabe, mas infelizmente na prática acaba não aplicando essa técnica tão simples que é mastigar de forma mais lenta. E para que a gente indica isso? Primeiro, a nível de saciedade, o nosso cérebro demora 15 minutos para saber de fato que nós estamos nos alimentando, então você vai ter mais saciedade. Mas também a digestão deste alimento, deixando ele mais preparado para o nosso corpo absorver os nutrientes. Então esse já é um ponto bem importante. Segundo ponto que a gente precisa avaliar, né, no nosso paciente, na gente mesmo, é como que está a nossa digestão. Gente, é unânime no consultório a gente avaliar que a maior parte das pessoas não está tendo uma boa digestão e isso compromete nossa saúde no geral. Falando de unha hoje, o que pode comprometer? A questão da nossa digestão. Primeiro, quando a gente não mastiga tão bem, já vai comprometer essa digestão. Quando a gente usa medicamento, bebe refrigerante junto com a refeição, muito estresse, isso vai favorecer com que o nosso estômago não fique tão ácido. Ou seja, o nosso estômago precisa estar ácido para digerir os alimentos. Mas quando ele não está muito ácido, o que vai acontecer? Este alimento vai fermentar em nosso estômago e não vai deixar esse alimento absorver os nutrientes adequados e pode começar a fermentar ali no intestino, produzindo muitos gases. Sabe aquela barriga estufada, inchada? Pois é, isso pode começar a acontecer. Está acontecendo com você? Bom, essa primeira parte da digestão a gente tem que ficar muito em alerta. Sabe por quê? Falando aí de mulheres, né? Nossa vida é muito mais corrida do que a da maior parte dos homens. Filho, casa, trabalho e por aí vai. Tantas tarefas que nós temos. Quanto mais nós estamos estressados, mais cortisol, aquele hormônio que é tão conhecido, o hormônio do estresse, a gente acaba produzindo. Então esse hormônio, ele consome muito zinco, que é um mineral do nosso corpo. E é um mineral muito importante para, de fato, melhorar a nossa digestão. Então o zinco é justamente esse mineral tão importante para ajudar o nosso estômago a produzir o famoso ácido clorídrico, que tem a grande função de estar digerindo os alimentos. Então, o que acontece? Quanto mais estressado a gente estiver, mais vai aumentar esse cortisol, como eu disse,
que vai consumir muito zinco, esse mineral, e com isso pode comprometer a produção desse suco gástrico. E isso pode começar a fermentar a comida. Geralmente essas pessoas que reclamam da barriga inchada, estufada, muitos gases, ou seja, pode não estar digerindo tão bem este alimento. E isso pode estar comprometendo passo a passo da digestão e absorção dos nutrientes. Por isso que muitas pessoas até se alimentam bem, têm uma alimentação legal, equilibrada, mas pelo fato de não mastigar tão bem ou do estômago não estar ácido o suficiente, pode comprometer todo o processo e não absorver, não metabolizar tão bem os nutrientes que está presente naquela refeição, naquela alimentação do dia a dia. Então é muito importante que a gente avalie isso no paciente para que a gente consiga de fato ir corrigindo o problema pela raiz. É isso que eu sempre explico, a gente precisa não camuflar um problema, a gente precisa de fato resolver. O que seria camuflar, por exemplo, a questão da unha fraca? Primeiro, uso só de base fortalecedora, você está camuflando um problema, porque o seu corpo está mostrando um sinal, um sintoma de que ele precisa de um help, de uma ajuda. E aí você vai lá e camufla aquele problema. Ou então você apenas toma suplementos para fortalecer a unha. Pode até, naquele primeiro momento, fortalecer um pouco, mas não corrigiu a causa do problema. E a causa é o que eu estou explicando. Pode ser a mastigação, pode ser um estômago que não está ácido o suficiente. Então, esse ponto a gente precisa ficar em alerta. E você, como está a sua digestão? Vai bem? Então, se a sua unha está fraca, está quebradiça, observe esses pontos que eu estou explicando. Então, eu falei primeiro de mastigação, digestão. Vamos para o terceiro ponto, intestino. Gente, esse é muito importante também. No geral, é muito comum atender os pacientes no consultório que não têm o intestino tão legal. Quando eu falo intestino não muito legal, não quer dizer que seja aquela pessoa que tem o intestino super preso, não é só isso. Claro, uma pessoa que tem intestino super preso, ela já sabe que precisa de ajuda. Mas eu quero falar para aquelas pessoas que ficam ficam 2 dias, 3 dias sem evacuar, ou ficam um dia sim, um dia não, ou até evacua, faz cocô todos os dias, mas aquele intestino seco, com fezes como se fosse bolinha, bem ressecada. Ali o corpo já está mostrando que aquele intestino não está 100% saudável. A barriga sempre inchada, distendida, muitos gases, arroto frequente. O trato gastrointestinal está precisando de ajuda. Então, já falei 3 pontos. Quarto ponto, tireoide. Gente, esse é assim, unânime no consultório. Quantos pacientes estão com hipotireoidismo subclínico? Claro que muitas vezes a gente já detecta de cara, né? Já vem com indicação do endócrino, os exames já estão apontando que essa pessoa está com hipotireoidismo, já vem com tratamento para hipotireoidismo e as unhas nunca se fortalecem. Mas por quê? Muitas vezes a dosagem dos hormônios não está da forma individualizada, enfim. No geral, o que a gente observa é que essa tireoide não foi bem otimizada, mesmo utilizando os hormônios. Isso depois eu vou gravar um vídeo para falar só sobre tireoide para vocês. Mas a parte subclínica, o que significa? São pessoas que nos hormônios, nos exames bioquímicos, está tudo normal a nível da tireoide. Mas essa pessoa está com vários sinais e sintomas de um hipotireoidismo, e um deles, unha sempre fraca e quebradiça. Então isso a gente precisa observar e avaliar no nosso paciente, para que se a gente detectar, claro, a gente sempre vai trabalhar com uma equipe multidisciplinar, vou estar indicando para o endócrino, mas eu, como profissional nutricionista, eu preciso potencializar a tireoide desse paciente, com os nutrientes adequados, limpando toxinas e por aí vai. No geral, a gente observa muita evolução. Falei 4 pontos, mastigação, falei da digestão, falei do intestino e tireoide. Quinto ponto, e não menos importante, hormônios. Nós mulheres, né, falando aí de unhas mais relacionada a mulheres, somos mulheres de ciclos, de fases. Então os hormônios, eles acabam mudando muito, variando muito. Isso vai variando textura de pele, de cabelo e de unha. Então você que está me ouvindo, que sofre com as unhas fracas, também pode ter a relação com os hormônios. Não que a gente está aí colocando a culpa nos hormônios e tudo bem por isso, não. Hoje, com o conhecimento que a medicina integrativa tem, biofísica quântica, medicina chinesa, quando a gente tem essa visão mais holística para o paciente,
a gente consegue aos poucos ir ajustando esses hormônios, melhorando essa oscilação que tem, né, tão brusca, que a gente consegue minimizar isso com o uso de ervas, o próprio estilo de vida no geral, melhorando, a gente consegue minimizar isso, esses sinais e sintomas tão desconfortáveis. Então, no geral, esses 5 pilares que eu mostrei para vocês, a gente consegue melhorar, né, a saúde, a qualidade das nossas unhas. Falando de nutrientes, de alimentos, né, eu sempre explico para os pacientes que é comida de verdade. Não adianta ficar falando assim, endeusando um alimento. Por exemplo, castanha, aveia porque tem silício e vai ser boa para as unhas. Não adianta endeusar. Eu acredito que a gente tem que ter a consciência de cada vez mais querer comer comida de verdade e ter em mente também que tudo aquilo que está ali na prateleira, que tem data de validade, aquilo é produto alimentício, não é comida de fato. Então, isso tudo enfraquece o nosso sistema. E falando em unhas, também vai estar sofrendo com isso. As minhas unhas estão aqui bem fortes, ó, vou mostrar para vocês que não é postiça, ela nem dobra direito. E aqui, basicamente, é a alimentação. Falando de nutrientes, a gente não pode esquecer de alguns pontos, a questão da proteína, por exemplo. Falando aí da proteína, das proteínas, elas funcionam como se fosse o tijolinho para a gente estar construindo unhas fortes. Não só as unhas, as estruturas do nosso corpo, mas hoje o tema são as unhas. Então, se na sua alimentação faltar a proteína, vai estar comprometendo o desenvolvimento e o crescimento de uma unha forte e saudável. Então, por exemplo, não é difícil a gente encontrar isso no consultório, uma pessoa que tem pouca ingestão de proteína e muito carboidrato. Café da manhã, pão, manteiga, queijo, café, quase nada de proteína. Almoço, muito arroz, aqui na região fala macaxeira, arroz, macarrão, macaxeira, batata, e aí vai um pouquinho só de carne, e aí não mastiga direito essa carne, toma um refrigerante junto, virou uma bagunça. Então a gente precisa ter uma alimentação bem ajustada, com proteínas de qualidade, boa mastigação e boa digestão desta proteína, e também os nutrientes variados, vitaminas e minerais. Então, vitamina C, o silício, que é fantástico para as unhas. O silício a gente encontra muito na aveia. Aveia, semente de abóbora, tem bastante silício que ajuda a fortalecer. A famosa queratina, que a gente encontra aí nas carnes, encontra no ovo também. Então, tudo que é comida de verdade, fruta, verdura, legumes, vai ter os nutrientes que vai estar fortalecendo o corpo inteiro, mas também as unhas. Falando de suplementação, o que eu posso falar da suplementação? A suplementação é fantástica, gente, desde que bem orientada, individualizada, de qualidade. E como eu falei lá no início, não adianta só tomar suplementação e você não tem uma boa absorção. É isso mesmo. Quantas pessoas que eu ouço falar assim, Mônica, eu comprei tal suplemento, que é até famoso para unha, mas não vi tanto resultado. Será que a culpa é do suplemento? Ou dessa pessoa que está com o estômago péssimo, o intestino péssimo, a famosa desbiose que a gente fala? Então, até para você absorver, metabolizar a suplementação, você precisa que seu estômago e intestino estejam em equilíbrio. Por isso que, geralmente, quando eu vou suplementar um paciente no início do tratamento, que eu sei que não está tão legal o intestino, eu dou prioridade a suplementos via sublingual, ou seja, via pastilhas ou um stripzinho que a gente coloca debaixo da língua. Vou mostrar um para vocês aqui. Um stripzinho. É bem legal. Tem pessoas que não gostam de suplementação com cápsula. Então esse daqui, ó, é tipo um stripzinho que eu coloco debaixo da língua e a absorção é imediata. Então aqui eu posso estar colocando ativos, por exemplo, com foco em unha, que a absorção é imediata. Então assim eu posso potencializar o resultado do meu paciente. Então valeu a dica, né, de suplementação. Questão tópica. Não sou dermatologista, não posso ficar falando muito disso, mas o que eu observo muito? As pessoas ficam focando muito, tipo, na base fortalecedora e achando que esse vai ser o milagre da vez. O alerta que eu faço é que, assim, o nosso corpo sempre dá sinal e sintomas, a gente precisa ficar em alerta. Se você está sempre camuflando a sua unha com uma base fortalecedora, você não vai perceber que o seu corpo está gritando por socorro. Então, fique alerta com isso, se você está aí viciada usando as bases. E outra questão, ficar em alerta com a composição dos produtos. Esses dias eu estava na casa da minha mãe e aí eu pedi ela emprestada uma base.
Quando eu fui ler, e minha mãe ainda falou assim, olha, essa daqui é boa. Quando eu fui ler, estava escrito assim, formol. Então ela foi adicionada com formol. Gente, é claro que a gente sabe que é uma parte das esmalte, base vai ter química, né? Claro que já tem as linhas orgânicas, mas no geral vai ter química. Mas o formol a gente sabe que é um solvente fortíssimo e que vai trazer danos imediato ao nosso corpo. As nossas unhas têm poros. Tudo que a gente passa absorve imediatamente. Então imagine você querendo camuflar um problema, utilizando toda semana uma base com formol. Isso vai sendo absorvido pelo seu corpo, vai acumulando no seu organismo. Então a gente sabe que as toxinas vão se alojando nas articulações, tecido adiposo, que os solventes vão diretamente para o fígado. Então só vai piorando a situação. Então assim, use uma base de qualidade, olha a composição, mas cuide de dentro para fora primeiro. Essa é a minha dica para que vocês tenham, unhas fortes, saudáveis, sem precisar ficar utilizando somente aquelas unhas de gel, né, que são as unhas postiças, sendo que você pode ter unhas saudáveis e fortes de forma natural. Um grande beijo para vocês!